O despertador toca pela terceira vez. Mais uma manhã empurrada com a barriga. A cama, quente e confortável, é ao mesmo tempo refúgio e prisão. O celular está ali, ao alcance da mão. E antes mesmo de abrir os olhos direito, os dedos já deslizam pela tela. Notícias ruins, rostos bonitos, vidas editadas. Celebridades e influenciadores que sorriem como se tivessem descoberto o segredo do universo. Um incômodo silencioso cresce no peito. Essa sensação de estar ficando para trás, mas também de estar acima de tudo isso. Eu poderia ser melhor que todos eles, você pensa, mas a verdade é que nem começou. Levanta devagar, faz café, acende um cigarro, encara a janela como se esperasse alguma resposta. O dia passou a ser algo que precisa ser suportado. Você diz a si mesmo que vai trabalhar hoje, que vai colocar as ideias no papel, que vai fazer acontecer, mas não demora muito até ser sugado pelas pequenas distrações que anestesiam o vazio. Um jogo, uma conversa aleatória, um vídeo que leva a outro e mais outro, e depois, claro, uma soneca para aliviar a culpa. Quando a luz da tarde começa a desaparecer, vem aquela sensação já conhecida, uma espécie de vergonha silenciosa. A pergunta que ecoa é sempre a mesma: o que eu fiz hoje? E a resposta é sempre vaga. Você olha para os outros com uma mistura de admiração e ressentimento. Gente que construiu coisas, que seguiu caminhos, que se comprometeu com algo, e você ali cheio de talento, cheio de promessas, mas sem nada concreto nas mãos. Um artista sem obra. Um rascunho de si mesmo. Tudo na sua vida é razoável. Nada é terrível, mas também nada é extraordinário. Trabalho que paga as contas, relações que não tocam fundo, ideias que nunca saem da intenção. E então você volta ao celular. Mais um scroll infinito. Mais corpos perfeitos, mais tragédias em tempo real. Tudo isso como um anestésico barato para não encarar a própria estagnação. Você dorme e amanhã começa igual. Outro loop, outra tentativa de existir. Sempre à espera do dia em que, enfim, você vai crescer, seja lá o que isso signifique. Existe um tipo de silêncio que não é a ausência de som, mas de direção. Um vazio cheio de barulhos. Pensamentos soltos, vontades confusas, desejos que evaporam antes de se tornarem ação. É nesse espaço nebuloso que vive o homem criança. Não se trata de imaturidade no sentido comum, mas de uma recusa sutil, quase invisível, de se entregar ao real. Ele adia tudo o que exige compromisso, empregos que durem, relações que aprofundem, escolhas que o obriguem a abrir mão das outras. Não é que faltem oportunidades, elas estão ali, batendo na porta, dia após dia, mas aceitar é aceitar também os riscos, o fracasso, a mediocridade, a morte simbólica de tudo aquilo que ele poderia ser. Ele diz que está esperando o momento certo, que precisa de mais tempo, que ainda está se encontrando, mas no fundo o que o paralisa é o pavor de descobrir que talvez seu potencial não seja tão grandioso quanto imaginou. Ele prefere ser promessa do que realidade. Jung chamou isso de puer aeternus, o eterno jovem, aquele que vive à margem da vida real, como um observador. Ele está sempre na plateia, nunca no palco. E isso dá uma falsa sensação de segurança, porque enquanto assiste, não precisa arriscar, enquanto sonha, não precisa perder, mas também não vive de verdade. A vida para ele é provisória. Os dias passam como se não fossem seus. Nada se fixa, nada se aprofunda. Ele foge do concreto como se o chão fosse lava. E no fundo, talvez deseje algo impossível. Uma existência sem peso, sem consequências, sem envelhecer. Mas viver sem compromissos é também viver sem raízes. E tudo que não cria raiz, seca. Há um encanto quase sagrado no que ainda não aconteceu. O brilho do possível ofusca o que já é. O homem criança se alimenta disso, da antecipação, do prelúdio, do quase. Ele vive eternamente no momento antes da escolha. A juventude é sua zona de conforto, não pelo corpo jovem, mas pelo símbolo que ela carrega.
liberdade infinita, rotas ainda não trilhadas, 1000 vidas alternativas esperando por um sim. E por isso ele evita dizer sim a qualquer coisa, porque dizer sim a uma estrada é dizer não a todas as outras, é matar futuros imaginários, é aceitar que não dá para viver todas as versões de si mesmo. Ele se apaixona pela ideia do primeiro beijo, não pela rotina do amor. Se comove com a descoberta, não com a constância. Com a promessa de um projeto, não a execução. O encanto está sempre no começo das coisas, no exato momento em que tudo ainda pode acontecer. Sylvia Plath escreveu sobre uma figueira repleta de frutos, cada um representando uma possibilidade: ser mãe, ser artista, viajar o mundo, ter uma carreira brilhante. Mas, enquanto ela hesitava, incapaz de escolher um só fruto, todos começaram a apodrecer e cair. Essa é a tragédia da eterna juventude. Ela não dura. E quem tenta segurá-la para sempre acaba ficando com as mãos vazias. Mas o homem criança ainda resiste, porque no fundo ele acredita que escolher é perder, que amadurecer é ceder, que crescer é se trair. Ele não percebe que é justamente o oposto, que é no aprofundamento, na entrega, na continuidade que algo ganha verdade. Mas ele teme o tédio, teme o erro, teme ser comum, e assim vive entre as figueiras, olhando os frutos caírem, sem provar de nenhum. Tem algo de bonito, quase poético, em não saber quem se é. A dúvida vira identidade, a busca se transforma em lar. O homem criança veste esse papel com orgulho, o de quem ainda está descobrindo o mundo, de quem não quer se limitar, de quem não nasceu para a rotina. A cultura celebra esse tipo de figura, o andarilho, o artista torturado, o que abandona tudo e vai atrás de si mesmo. Histórias que enchem páginas e telas, um jovem que cruza o país sem rumo, outro que some nas montanhas em busca de iluminação. Livros, filmes, canções, todos carregando o mito do herói que se encontra ao se perder. Ele se vê nessas narrativas, acredita que também precisa se distanciar de tudo para encontrar alguma verdade. Mas o que muitas dessas histórias não contam é o que vem depois da viagem. Elas terminam no momento da descoberta, como se o simples ato de buscar já bastasse. Como se a vida se resolvesse em um instante de clareza. Só que a realidade não tem trilha sonora, não termina com um pôr do sol simbólico. O verdadeiro desafio vem depois do "e agora?", depois de perceber que se perder por si só não garante que você vá se encontrar. Ainda assim, ele insiste em manter a busca como um fim em si mesma, um projeto eterno de identidade. Cada nova cidade, cada nova paixão, cada nova ideia vira mais uma tentativa, bela, mas inconclusa, de preencher o vazio. E no fundo ele se pergunta: será que um dia eu vou chegar em algum lugar? Mas talvez o medo maior não seja o de nunca chegar. Talvez seja o de, ao chegar, descobrir que nada mudou e que o problema nunca foi o lugar, foi sempre ele mesmo. Ele sempre foi promissor, desde cedo ouviu que era diferente, mais inteligente, mais sensível, mais criativo. Era o aluno que os professores elogiavam, o que parecia entender tudo rápido, o que tinha um futuro brilhante pela frente. O tipo de pessoa sobre quem se dizia: quando ele resolver se dedicar, vai longe. Mas o tempo passou e ele não foi, ficou, estagnado no lugar entre o que poderia ser e o que nunca tentou de verdade. Não se trata de preguiça, nem de falta de capacidade. Ele tem talento, mas o talento sozinho não constrói nada. E a parte difícil, a parte que exige paciência, frustração, tentativa e erro, ele evita. Porque falhar seria como quebrar a fantasia. Melhor se manter no quase, melhor repetir para si mesmo: eu poderia ter sido incrível, do que tentar e descobrir que talvez não seja. Existe conforto na ilusão do potencial eterno. Ele permite sonhar alto sem ter que pagar o preço da realidade. E mais ainda, protege da dor de decepcionar os outros e a si mesmo. Quantas vezes ele começou algo com entusiasmo e abandonou antes da metade? Quantos projetos vivem apenas como ideias brilhantes na cabeça, nunca testadas, nunca concretizadas?
Quantos elogios antigos ele ainda repete mentalmente, como se fossem medalhas eternas, mesmo que nada novo tenha sido conquistado desde então. É como se vivesse num passado contínuo, sustentado por promessas que já venceram. A zona de conforto dele é o "eu sou capaz, só não quero agora". Mas esse agora nunca chega. A tragédia não está na falta de dons, está na recusa em colocá-los à prova. Porque tentar é se arriscar a não ser especial. Tentar é encarar o mundo real, onde ninguém liga para o que você poderia fazer, só para o que você faz de fato. E ele sabe disso, por isso foge. Ele não está sozinho, atrai e é atraído por outros como ele. Uma espécie de irmandade silenciosa, formada por adultos que se recusam a assumir o peso da vida. Juntos, criam um universo paralelo onde ninguém precisa crescer, onde a responsabilidade é sempre adiada para a semana que vem. São amizades intensas, feitas de fuga e cumplicidade. Gente que topa qualquer ideia maluca, qualquer viagem de última hora, qualquer plano impossível. Risos, noites em claro, filosofias improvisadas à meia-noite, mas nada que exija estrutura, continuidade e profundidade, porque isso já seria compromisso demais. Em meio a esse grupo, ele sente uma segurança provisória. É como um pacto silencioso. Nenhum de nós vai se entregar ao mundo real. Vamos resistir juntos. E se alguém ousa sair, começa a construir algo, assume um relacionamento sério, pega um emprego estável, é como uma pequena traição, uma quebra no feitiço. Nas relações amorosas, o padrão se repete. Ele se encanta com facilidade, promete mundos, fala de futuro com brilho nos olhos, mas basta a rotina se instalar e tudo começa a desmoronar. Ela ronca, ele mora longe, a química mudou, qualquer detalhe vira desculpa para escapar, porque ficar é encarar a possibilidade de que aquilo possa ser real, e se for real, então precisa ser sustentado, e sustentar é difícil, é cotidiano, é humano demais. Ele prefere as paixões intensas e breves, o calor que consome rápido e deixa cinzas que logo são varridas, porque assim pode continuar dizendo a si mesmo que ainda não encontrou a pessoa certa, quando na verdade, a verdade incômoda é outra. Talvez ele ainda não tenha se tornado alguém que consegue amar de verdade. No fundo, ele sente a solidão, em noites calmas a ausência aperta. Lembra de rostos, de histórias que poderiam ter sido, mas logo vem um novo match, uma nova distração, uma nova chance de não precisar mergulhar. Ele diz que está resolvendo as coisas, mas tudo continua igual. Ele sempre olhou com desdém para o que chama de vida comum. Acordar cedo, pegar ônibus lotado, bater ponto, fazer compras no mercado, cuidar da casa, participar de reuniões, pagar boletos, repetir a mesma rotina semana após semana. Para ele, isso é sinônimo de derrota. Como se crescer fosse sinônimo de desistir dos sonhos. Como se adaptar ao mundo fosse uma forma de rendição. Odeia a ideia de ser mais um, tem pavor de ser invisível e por isso se recusa a entrar no jogo, mas ao mesmo tempo não constrói outro. Fica à margem, comentando, criticando, evitando. Acredita que foi feito para algo maior, mas esse maior nunca ganha forma. É só uma ideia vaga alimentada por filmes, livros, fantasias de grandeza, e aos poucos essa negação do ordinário vira um fardo, porque evitar o mundo real não o torna livre. Só o mantém preso no limbo, onde nada é suficiente, mas nada é construído. Ser normal para ele é como desaparecer, é abrir mão do protagonismo, é aceitar que talvez não seja especial, e isso, para o ego inflado pela expectativa dos outros, professores, familiares, amigos, é quase insuportável. Mas o que ele ainda não entendeu é que viver entre os outros, assumir funções, participar do coletivo, não é fraqueza, é coragem, é humildade. É reconhecer que há coisas mais importantes do que a própria imagem, que há valor em contribuir mesmo sem aplausos, que a grandeza às vezes se esconde nos pequenos gestos, num atendimento paciente, numa tarefa bem feita, num afeto silencioso. A normalidade não precisa ser sinônimo de mediocridade. Ela pode ser solo fértil para construir algo real, mas para isso, ele precisaria descer do pedestal onde se colocou e aceitar que viver é, antes de tudo, estar presente.
Chega uma hora em que não dá mais para fingir que está tudo bem. O vazio começa a gritar, a repetição cansa. O tempo passa e com ele a ilusão de que a juventude é eterna. Ele se vê cercado por promessas não cumpridas, talentos guardados como relíquias, amores perdidos por covardia, ideias abandonadas antes de virarem trabalho. E entende, ainda que tardiamente, que crescer não é desistir de si, é o oposto. Crescer é transformar sonho em ação, é sair da fantasia e construir um chão onde a vida possa florescer. É parar de esperar um salvador, uma epifania, um sinal e assumir a autoria da própria história. Não se trata de matar a criança interior, mas de guiá-la com responsabilidade, de unir o impulso criativo à disciplina, a sensibilidade à constância, a liberdade à estrutura. Carl Jung dizia que o amadurecimento verdadeiro exige integração, a coragem de reunir em si as contradições, ser adulto e ainda assim brincar, trabalhar e ainda sonhar, comprometer-se sem se apagar, ser normal pode ser um ato revolucionário quando feito com consciência. Participar da vida mesmo sem garantias, fazer o que é preciso mesmo sem glória, amar alguém de verdade mesmo quando isso exige esforço, renúncia, silêncio. A realidade nunca será perfeita, mas é nela que as coisas acontecem. É onde os livros são escritos, as músicas compostas, as amizades sustentadas, os filhos criados, os dias vividos, não apenas imaginados. Então, chega um ponto em que a pergunta muda de o que eu quero da vida para o que eu estou disposto a construir com ela, porque ninguém vai viver por você e ninguém virá te resgatar desse ciclo. O mundo segue, com ou sem sua participação, e talvez seja exatamente isso que ele, agora, começa a entender, que está na hora de sair da margem e, enfim, mergulhar.